Vamos agora analisar a dinâmica do movimento e agora vou fazer uma análise bem geral para forças centrais de uma maneira geral, né? Então, a dinâmica significa utilizar as leis de Newton. Na verdade, vamos utilizar a segunda lei de Newton e vamos escrever massa vezes aceleração é igual a força. E agora nós vamos utilizar o referencial polar. E no referencial polar a gente escreve a aceleração da seguinte forma. Você tem uma componente radial da aceleração, AR vezes E índice R, e tem uma componente azimutal, vamos escrever A θ vezes E índice θ. Esses dois versores foram desenhados aqui. E θ é um versor que é sempre tangente a uma circunferência de raio R pelo ponto em consideração, e ER é sempre perpendicular à tangente que passa por esse ponto. Ou seja, é um versor que é perpendicular à circunferência por este ponto aqui. Vamos escrever a expressão de A índice R. A componente radial da aceleração, nós já deduzimos que AR é igual a derivada segunda da coordenada R com respeito ao tempo, duas vezes, né? Portanto, derivada segunda de R com respeito ao tempo, d2R dt2, menos R vezes dθ, dt ao quadrado. Eu quero lembrar que este termo aqui é conhecido como aceleração centrípeta. A componente azimutal da aceleração, a θ, se escreve da seguinte forma. A θ é igual a duas vezes dr dt vezes dθ dt mais r vezes d2 θ dt2. Eu tenho, portanto, duas componentes para a componente radial e duas ou dois termos para a componente azimutal da aceleração. Como no caso das forças centrais, eu vou poder escrever F igual a F de R vezes E índice R, é claro que neste caso eu tenho que F índice R é igual a F de R e F índice θ é igual a zero. E é essa a simplificação que a gente tem. Consequentemente, eu vou poder escrever M vezes AR é igual a F de R e M vezes A θ igual a zero. Ora, lembrando as expressões de AR e de Aθ, nós concluímos que M vezes D2R dt2 menos M vezes R vezes dθ dt ao quadrado é igual a F de R. Temos aqui, então, concretamente, uma equação de segunda ordem em R, mas que envolve a derivada de θ com respeito ao tempo também.
Ora, a segunda equação é m vezes a índice θ é igual a zero. A segunda equação é, portanto, 2 vezes dr dt vezes dθ dt mais r vezes d2 θ dt2 é igual a zero. Vamos agora olhar para este segundo termo e eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por r e, portanto, multiplico aqui também por r e aparece R2. Este segundo termo, quando eu multiplico por r, ele é equivalente a d dt, é só verificar, d dt de R2 vezes dθ dt. Isso igual a zero. Por quê? Veja, se eu derivar aqui duas com respeito ao tempo, d dt de R2 é igual a 2 vezes R vezes R dt vezes dθ dt. E o segundo termo, multiplicando agora por R2, é R2 dθ dt. Portanto, essa equação é equivalente a essa aqui, mas essa aqui é uma velha conhecida. Por quê? Ela expressa a conservação do momento angular. Ou seja, este termo aqui é uma constante, vamos chamar essa constante de L0, né, sobre 2m. É uma questão só de encontrar, né, o termo adequado. Mas essa constante aqui nós já conhecemos da nossa lei de conservação. Nós tínhamos que L é igual a R2 vezes dθ dt, lembrando só, vezes m, e agora aqui K. Portanto, este termo aqui é o que nós chamávamos antes de L0. Portanto, L0 é igual a R2 vezes dθ dt vezes m, portanto, isso aqui é igual a L0 sobre m. Portanto, esse termo aqui é igual a L0 sobre m. Ora, se L0 é conservado, e como a massa também é constante, L0 sobre m também é conservado. Ou seja, a segunda equação leva a um resultado já conhecido, conservação do momento angular. Ora, existe um uso que a gente pode fazer, né? São dois na realidade, né? Lembrando que, em primeiro lugar, que R2 vezes dθ dt é igual a L0 sobre m, eu posso agora escrever que dθ dt é igual a L0 sobre m, e agora aqui colocar r ao quadrado. Portanto, utilizando esse truque, aqui eu posso reescrever a primeira expressão, ou seja, para a componente radial da força, sob a forma de m vezes d2r dt2 menos m vezes r. E agora aqui eu tenho dθ ao quadrado. Dθ ao quadrado é L0 sobre m vezes r ao quadrado sobre r ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é igual a f de r. Ou seja, agora a nossa equação passa a ser uma equação escrita em termos apenas da variável r.
resta-nos apenas uma equação. E essa equação agora é mais simples, porquanto envolve apenas a coordenada r. Eu tenho então m vezes d2r dt2. Agora eu tenho m aqui, eu tenho m ao quadrado embaixo, então eu vou colocar L0 ao quadrado, m ao quadrado aqui, cancela com aquele outro m, eu vou colocar aqui apenas m, e r, a quarta potência, mas eu tenho aqui um r, portanto, 1 sobre r ao cubo é igual a F de R. No caso da força gravitacional, F de R é igual a menos m vezes g dividido por R. Ainda assim, essa equação, de uma forma geral, é bastante difícil de resolver. Nós vamos utilizar uma outra estratégia, utilizar a conservação da energia. De qualquer maneira, essas são as equações fundamentais, né? Aqui tenho as equações dinâmicas. A ideia seria resolver essa equação diferencial e obter, por exemplo, R como função do tempo. Se eu conseguir encontrar R como função do tempo, então eu posso voltar a esta equação e escrever que θ como função do tempo é igual a integral de L0 sobre m, e agora aqui eu tenho 1 sobre R2 de t, dt', por exemplo, de 0, por exemplo, até t. Ou seja, se eu encontrar a solução para R de t, eu tenho, a partir dessa equação, eu tenho também a solução para θ como função do tempo. Nós não vamos seguir este caminho aqui. Na realidade, o que nós vamos procurar em seguida fazer é apenas encontrar a equação para a trajetória. Ou seja, vamos escrever uma expressão para R como função de θ, deixando de lado a questão do tempo.